Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Bem-vindos quem está aí no chat, no YouTube e nas outras plataformas. Obrigado pela presença. Me chamo Carlos Júnior. Eu sou do Fab Lab em Manaus e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre cenários futuros e cultura maker, né? Então, para quem nunca ouviu falar de maker, né? Uma palavra que está na moda, mas assim, tem muita coisa além da moda que a palavra fala, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui desse futuro, mas não tão futuro assim, né? Porque aqui, né, no FabLab a gente já trabalha um pouquinho com esses cenários, então a gente vai falar um pouquinho como que você pode ser um maker, trabalhar e não só trabalhar, mas também ter uma vida, né, de um maker, de um fazedor. Então, vou colocar aqui a apresentação, estou olhando aí já, apareceu. Então, como eu falei, eu sou aqui do FabLab Manaus, né? Está aqui no norte do país, aqui no Amazonas, e sou designer, então, assim, essa parte de criar e de fazer, desde a faculdade, né, já tive contato, mas isso é bem relevante, porque quando eu tive contato, né, pela primeira vez, né, com essa parte de que é maker, eu vi que não só as pessoas que, né, são designers, arquitetos, engenheiros podem criar, mas sim, qualquer pessoa, né? Então, a ideia desse compartilhamento de informações para qualquer pessoa, ela é bem importante. Então, hoje, né, como vocês vão ver aí, não é só pessoas que têm acesso a essa informações que podem criar, mas hoje o acesso à tecnologia é bem importante quando pessoas começam a criar. Então, em 2016, a gente criou aqui em Manaus uma comunidade chamada Make Manaus, que justamente a gente criou um grupo de pessoas que desde então está tentando levar, né, essa nova forma de fazer, de criar para as pessoas. Então, vão fazer 5 anos que a gente está criando atividades, criando novas formas de mais pessoas, né, ter esse acesso. Então, assim, nosso objetivo desde 2016 é esse. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse tipo de informações, de aprender a criar, aprender a usar a tecnologia não só no dia a dia, mas aprender a usar para poder criar novas formas de consumo e novas formas de aprendizado. Então, o FabLab, nós fazemos parte de uma rede de laboratórios, né, para quem ainda não conhece. Então, hoje, atualmente, existe mais de 1.800 laboratórios no mundo todo, que justamente eles surgiram justamente para democratizar a tecnologia para as pessoas. Então cada pontinho desse daí, em qualquer lugar do mundo, os Fab Labs, eles são abertos a qualquer pessoa para poder ter esse acesso, aprender a criar, a fazer e a fabricar diversos tipos de produtos, seja para criar um novo negócio ou então para o consumo próprio. E aqui em Manaus, né, a gente tem nosso espaço está desde 2019. Então, apesar de 16 a gente ter começado, mas esse a gente não tinha ainda nosso espaço, e até porque a gente primeiro tentou criar uma comunidade de pessoas para depois o espaço. Então, o espaço hoje é aqui que nós fazemos nossa atividade, nossos cursos, nossos projetos também, que hoje a gente tem vários projetos de cunho social que levam vários tipos de aprendizagem a vários tipos de pessoas, sejam aqui mesmo, ou então muitos dos projetos a gente vai até as pessoas, né? Então a gente costuma ir até esses lugares que a gente coloca. Então aqui que a gente trabalha tanto nossos projetos, atividades, oficinas. Então isso é bem importante a gente ter um espaço onde possa mostrar, não só mostrar, mas também mostrar na prática o que pode ser feito, o que pode ser ensinado dentro do espaço desse.
E desde lá também, né, já são a quarta camp que a gente participa, né, seja através de palestras, oficinas, quando podia ser presencial, né, então nossa primeira camp foi lá em Rondônia, em 2018, então lá a gente já fez uma oficina de impressão 3D, então a gente está aí, né, participando do evento desde dessa data aí. Isso é importante, né, a campus é um espaço bem democrático, tem a parte paga, a parte gratuita, a Open Campus, então isso é bem importante para as pessoas puderem participar, né, desse evento que é bem democrático para qualquer pessoa. E também nas feiras, né, então a gente também aqui em Manaus participa de muitos eventos, os eventos são importantes porque a gente consegue, né, num momento ali, como a gente diz, levar a palavra para mais pessoas, né, então os eventos são importantes porque combinam muitas pessoas nesse processo. E a cultura maker, para quem ainda, né, não está inteirado com a palavra, maker, né, traduzindo para o português, é um fazedor, então é alguém que gosta de criar, gosta de fazer, mesmo que não tenha as ferramentas, mas assim, os espaços maker spaces, Fab Lab, eu sugiro justamente para isso, então você não precisa, né, ter as ferramentas e máquinas, você vai nesses espaços, começa a aprender alguma tecnologia e começa a usar o espaço para poder criar algum novo tipo de produto. Então, a cultura maker é muito disso, você ter a ideia, transformar essa ideia, né, nesse produto final, usando sempre a colaboração, ou seja, o maker ele sempre se junta a outros makers, poder criar, poder fazer. Então, a comunidade maker é muito colaborativa, tanto é que tem muitos projetos aí na internet abertos, porque o maker ele, geralmente ele não cria um produto para vender, então geralmente ele compartilha. Então, existem vários sites de compartilhamento de projetos em que está lá todo o projeto para você criar, a fazer. Então, tem muito disso, de você ter isso de maneira bastante aberta, né? Isso é importante, porque quanto mais coisas tiverem abertas, melhor justamente para esse acesso a essa tecnologia e a esse material que foi criado. E falando um pouquinho, né, de futuros, né, apesar da palavra futuro, geralmente as pessoas confundem, né, confundem esses cenários futuros como previsão de futuro, mas são coisas totalmente diferentes. Cenários futuros são estudos de determinada tecnologia, comportamento, para poder gerar alguns insights, né, que serão usados ou não, né, no futuro. Então, tudo isso é baseado em estudos. Então, estudos em tendências tecnológicas, comportamentais, regulatórias, governamentais e corporativas, ou seja, existem várias áreas em que esse estudo vai, a partir daquilo que, né, tem atualmente de pesquisa em um determinado tema, construir esses novos aplicações e conceitos a partir desses estudos, né? Então, muita gente confunde esse estudo como previsão, mas na verdade é um estudo de várias tendências a partir do que a gente tem hoje, do que pode ser esse cenário. E um dos caras, né, que começou nesse estudo foi o Herman. Então, ele era um militar que ele trabalhou muito nesse cenário de fazer esse estudo de como seria esse cenário a partir de uma guerra nuclear, por exemplo. Então, e gerando esses insights, se poderia criar vários cenários e estudos para poder, né, ter quanto seria esse impacto, né, naquele local que seria essa guerra, tanto a população como a parte econômica, a questão de novas tecnologias, ou seja, esses cenários foram bem importantes. E usando uma metodologia, né? Então, essa metodologia científica, ela seria capaz de antecipar esses cenários
criando novas tecnologias, novos estudos a partir dessa metodologia, e sempre, né, usando uma abordagem quantitativa e qualitativa, ou seja, se mede quanto que esses impactos vão ser, né, impactados, se caso for chegado até esse cenário que foi estudado, né? Então, é bem importante, né, esse estudo, essa metodologia, essa abordagem que foi colocada. E nisso surgem várias tendências, né, de futuros, ou seja, são vários parâmetros e temas onde se existe um estudo para poder isso ser aplicado no futuro bem promissor. Uma dessas tendências, né, é que a nova economia ela, claro, é baseada em inovação, tecnologia e colaboração, tanto para aprender como para empreender. Ou seja, como eu falei, a cultura maker ela é bem colaborativa e isso, né, se passa para a economia, ou seja, pessoas se juntando para criar novos negócios, criar novas tecnologias, novos projetos. Ou seja, juntar pessoas é importante na cultura maker e na economia também. Então, se você tem uma ideia, tem um projeto, tem um negócio e às vezes você tem medo de colocar ele para fora, se junta. Acho que juntar, né, com pessoas que se complementam e faz o negócio, né, andar. Então, tá ali sozinho, se junta. Eu acho que o modelo de startup está aí, né? Então, é um modelo que pessoas se juntam para criar esses negócios. Então, a ideia é essa, né? Juntar. Juntar é a palavra que ela é bem importante. E esses negócios, né, quando são criados, eles são importantes, né? Porque tira, claro, se você tem um emprego, está ali insatisfeito, você pode criar um negócio. Claro que esse negócio vai a partir daquilo que você aprende e tem ali, né? Então, a cultura maker vem disso, de você aprender a criar, aprender a fazer, e a partir daí, como eu falei, ou você cria um negócio, ou você começa a criar coisas para o seu dia a dia, maneira pessoal, né? Então, a partir do momento que você começa a criar, começa a fazer, você abre um mundo de possibilidades para ser criados. E a democratização da tecnologia. Então, é alguma coisa que a gente faz muito aqui no Fab Lab, que é levar isso para as pessoas, como eu falei no começo. Aqui, né, no nosso estado, a gente tem estado gigantesco, só tem 2 municípios, muitos sem energia, muitos sem internet, então, uma barreira a mais, mas aos poucos a gente vai. Então, assim, não é porque não tem energia, porque não tem internet que a gente não consegue levar isso para as pessoas. Então, se aqui na nossa capital, Manaus, precisa, então imagine vocês, né, no interior do estado, em municípios que o único meio para chegar lá é de barco, então a gente cada vez mais está indo ao encontro dessas pessoas, ao encontro de levar isso para mais pessoas. Aqui é uma escola que a gente foi mês passado, né? É uma escola que só chega de barco, então a gente vai, a escola, a gente vai nesses municípios, levando tecnologia, impressão 3D. É claro que impressão 3D, né, é o boom de um Fab Lab, de um Makerspace, mas também a gente leva, a cultura maker é mais do que levar tecnologia, na verdade é uma mudança de comportamento, né, é você começar a fazer com aquilo que você tem. Então, a gente também ensina isso, criar com lixo, por exemplo. A gente tem muito disso, de criar coisas através de lixo eletrônico e de muito criar. Então, a criação ela é bem importante em vários aspectos, não só tecnologia de ponta, mas também vários procedimentos. Então, um dos projetos é o Cientista Maker, onde a gente vai para uma escola pública,
passa alguns dias e leva vários conceitos de eletrônica, programação, robótica, impressão 3D, realidade virtual, realidade aumentada. Então, esse é o nosso princípio, né, de levar isso para mais pessoas. E também, como eu falei, num lugar, uma escola de madeira, onde não tem internet, onde praticamente a energia não existe, mas a gente consegue levar essa tecnologia para mais pessoas. E esse mês a gente começou um novo projeto, que é o Meninas Makers, é um projeto que a gente começou justamente pela falta de mulheres nessa área, então é um projeto que a gente tem bastante carinho de ter começado esse projeto. Bom tempo que a gente queria levar esse projeto adiante, a gente começou, então começando com 10 meninas, né, de 7 a 17 anos. Então, esse é um processo também, a Cultura Maker, de inclusão de pessoas. Temos também o Educador Maker, né, que é um projeto justamente, como a gente está muito na parte de educação, então a gente criou um projeto de capacitar professores, né? Então, até porque a gente não fica na escola, então a gente uma maneira de continuar com isso com mais tempo, né? O professor fica em sala de aula na escola durante um ano, então isso é bem importante, ele está lá aprendendo a criar. Internet das coisas, né? Também é algo que é uma tendência cada vez mais, criar novas soluções nessa área, criar novos produtos, novos conceitos, de bem. Bem interessante também, você criar novos produtos, novos conceitos. A bioimpressão, né, é algo também que vocês já viram, então hoje já está criando já tecidos, né, tecidos, órgãos, comida, então é algo também que é uma tendência, né, que cada vez mais a tecnologia poder criar esses novos produtos. E quando se fala em impressão, né, bioimpressão, geralmente as pessoas pensam que matéria-prima ela é criada na hora, mas não. No caso desse bife, então se produz o material, né, desse bife, por exemplo, e a impressora, a partir daquele desenho que eu criei, ela vai lá e imprime. Mas, claro, tem todo um processo, né, de biologia, tecnologia, para poder criar esse processo, essa forma. Novas formas de consumo, né? Então, hoje não dá mais para a gente consumir coisas e ter esse montante de lixo aí que a gente tem atualmente. Então, a Cultura Maker também vem isso. Então, a Cultura Maker vem desse processo de você, uma nova forma de você criar e fazer. E isso vem uma nova forma. Ou você pode comprar, ou você pode fazer. Então, a Cultura Maker tem esse lado de você também mudar a forma de consumo, né, que você tem atualmente, tirando muito lixo que a gente viu aí. E um aspecto a gente tem bastante, né, é bem interessante, é o Pátio Precioso, que é um projeto aberto onde se pega esse plástico e transforma em novos produtos. Então, é um projeto que você tem várias máquinas abertas também para ser montadas e ser colocadas. E disso se cria, né, uma reciclagem de novos produtos, luminárias, vasos, relógios, óculos. Então, a parte de pegar esse lixo que é gerado, que é novos produtos, também faz parte, né, da cultura maker. E é isso. Então, é um pouquinho do que eu tinha aqui para falar para vocês. Ver se tem algumas perguntas aqui. O Luan, a Patrícia, né? Qual comunidade maker você indica para quem está começando?
Então aqui em Manaus tem a nossa comunidade, né, Maker Manaus, mas no Brasil todo, né, existe várias comunidades, tanto makers como hackers também. Então, não sei quanta cidade, mas existe, né, vários, tanto comunidade como Fab Lab, Makerspaces, então, e a maioria é aberta, né, então é bem interessante procurar esses espaços aí. O Felipe, qual o impacto das tecnologias embarcadas de baixo custo para a cultura maker? É muito importante, né? Hoje, dentro da cultura maker, o hardware, a maioria também é livre, né? A gente tem a placa aí, a Arduino. Então isso pode criar sua placa também, então isso é bem importante. Então, tanto trabalhar com coisas abertas, livres, ou criar sua própria placa, né, de maneira de baixo custo, pegando o eletrônico também, isso é importante também. Então, aprender a fazer com aquilo que você tem é bem importante. A Raíza Mendes, acho que é interessante o assunto, apesar de não ter tanto conhecimento. Acredito que hoje, para a odontologia, seria interessante seria na escola. O que você pensa sobre isso? Justamente, é isso que nós tem sobre o cientista maker. Eleva isso para escolas públicas, né? Isso é importante. Aprender a fazer ali na hora. Então, o cientista maker é um projeto que a gente começou ano passado, parou um pouquinho por causa da pandemia, a gente voltou agora, né, novamente. Então, tecnologia na escola pública ela é bem importante. Como eu falei, quanto mais longe, mais distante, mais periférico, melhor ainda. Então a gente tenta isso, né, forma. O Eros disse que lindo trabalho, ótimas fotos, contratada. Valeu, Eros. É isso que é o nosso objetivo. Crianças aprendendo desde, né, dessa idade a mudar o pensamento, como eu falei, aprender a criar, aprender a fazer. Com coisa simples, não precisa inovar com... Claro, isso é muito, muito importante, né? Pode ficar aqui. Cada escola tivesse um laboratório maker, um Fab Lab, mas dá para inovar com coisas simples, né? Papel alumínio, eletrônica, isso é bem importante. É bem simples, só basta mudar o pensamento, na verdade. O Luan, você acredita que as escolas é uma boa forma de divulgar a cultura maker, pensar no futuro dessa cultura? Sim, com certeza. A gente, quando chega numa escola, né, mostra que é simples, como eu falei, mudança de comportamento, tanto dos gestores, como dos professores, como dos alunos. Então, assim, é bem importante dentro de uma escola. Papelão, como eu falei, garrafa PET. Então, dá para trabalhar de maneira bem legal com a cultura maker. E crescendo, começa aos poucos, trabalha com lixo eletrônico, depois vai subindo o nível. Enfim, acho que acho que é a palavra, começar com um pouco, como eu falei, na internet tem vários projetos abertos. Se quiser falar com a gente aí, segue nas redes sociais, fala com a gente, que a gente dá dicas, a gente pode marcar algo online aí, tranquilo. A Jéssica França, como se inserir nesse meio? Que lugar confiável se dica para participar de projetos assim? Então, não sei se cidade que tu mas assim, procura Fab Labs aí na sua cidade, Makerspaces, ou então online também, na internet, enfim, acho que atualmente hoje também, né, também em voga, então também quiser também ajuda também para a gente aqui, que a gente consegue dar um caminho para onde pode conseguir colocar a sala de aula. Então, Fab Lab Manaus, lá, manda um direct, lá que a gente pode conversar, tá bom? Falta um minuto, mais alguém? O Eros também falou, eu sou da cultura hacker, maker é um plus, isso. Os dois se complementam, né? Acho que é bem interessante essa complementação. Aí você também falou que você dá um projeto com as meninas dos anos necessários, muito. A gente sentiu falta disso
Nesses 5 anos aí, a gente sentiu muita falta de mulheres nesse meio, né? Então, pegar um projeto, colocar para rodar, é bem importante para a gente. E o Felipe Ramalho, ele Boa Vista, existe FabLab aqui, Boa Vista eu acho que não, mas tem um pessoal aí também da Cultura Maker, por aí, que a gente, Boa Vista, depois vai com a gente nas redes sociais, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado, muito obrigado por ter vocês aqui, valeu, tá bom? Obrigado, valeu, abraços.